Agora é a vez do tricolor do Arruda. Santa não sabe o que é perder para o Central há 14 anos e vai em busca dos 3 pontos no próximo domingo. A transmissão do Vitor Araújo, comentários da Thaís Ramos e reportagens do Moisés Oliveira. Domingo tem Central e Santa Cruz ao vivo do Luiz Lacerda. Alô, Moisés Oliveira. Um abraço, boa noite. Alô, Mário, uma boa noite para você. Um abraço ao grande Diego, um abraço a Miguel, Vinícius, um abraço também ao Sidney, a todos os ouvintes. Pois é, viu, Mário, 14 anos que o Santa não sabe o que é perder para o Central. A última derrota aconteceu pelo Pernambucano de 2011. O Santa foi goleado no Arruda pelo placar de 3-0. De lá para cá, o Santa não perdeu mais para a equipe do Central. Ou seja, 14 anos. Pela Série D, será a segunda vez que essas duas equipes vão se encontrar. A primeira vez aconteceu em 2009, ou seja, de lá para cá, Mário, já se foram 16 anos. Aí teve o primeiro encontro no Arruda, foi 2-2, e depois teve um jogo no Lacerdão, e o Santa venceu por 1-0. Então, tanto a questão dos 14 anos, como também será a segunda vez na história que o Santa vai duelar contra o Central, jogando a Série D, Mário. E aquele jogo, né, Diego? O próprio Marcelo Cabo falou após o jogo com o América de Natal, na entrevista coletiva, que esse Central de hoje não tem nada a ver com o Central que caiu para a Série A2 do Pernambucano e não fez um bom campeonato estadual, né, Diego? Não, de jeito nenhum, Mário. O Central é uma equipe reformulada, né? Tá tentando salvar a temporada depois do rebaixamento do Pernambucano e contratou e segue contratando mais jogadores, né? Um dos mais recentes foi o volante Henrique Silva, que tem identificação com o futebol de Caruaru. Agora, sobre a partida do domingo, do Lacerdão, Marcelo Cabo ele foi muito certeiro quando fala sobre a dificuldade de enfrentar o Central e principalmente no gramado. O gramado do Lacerdão, eu vi no jogo contra a América de Natal, né, no pré-jogo, na rádio que eu acompanhei, o gramado está numa situação deplorável, difícil. Mas o Santa Cruz vai ter que enfrentar essa condição. Claro que tem o seu favoritismo, o Central também vai fazer jogo duro, jogo difícil. Tem alguns bons jogadores que eu observei na partida contra o Santa Cruz de Natal no último sábado, né? O Ítalo, zagueiro do Central, que marcou um dos gols. Também o Jô Santos, que é um atacante experiente, né, de velocidade também, que pode dar trabalho, né? Também tem o Meia Juan, que jogou no Maguari nesse ano. Então, esse Central, totalmente diferente, modificado, que pode sim fazer um jogo interessante. E o Santa tem que saber enfrentar, tem que saber atacar esse Central, mas se adaptar o mais rápido possível num gramado muito ruim. Este é Diego Eduardo, comentarista Transamérica, que estará no sábado na transmissão de Ceará Esporte, ao lado do vibrante Carlos Eduardo e do convidado especial, o jornalista Bruno Noblar, com reportagens de Vinícius Calado. Agora me fale sobre a CBF, Moisés, que desmembrou mais 4 partidas do Tricolor na Série D. Pois é, Mário, já é o retorno, né? Isso. E a CBF divulgou essas 4 partidas. O Santa, no dia 8, né, é um domingo. 8 de junho, né? De junho, né? Recebe, na verdade, joga fora, né? Contra a equipe do Ferroviário, é o jogo da volta já. Vai ser no PV? No PV, no Presidente Vargas, às 17 horas. A 9ª rodada, o Santa recebe o Souza, é um sábado, dia 14 de junho, às 4 horas da tarde, no Arruda. A 10ª rodada, o Santa recebe o Central, no dia 28 de junho, às 4 horas, no Arruda. E a 11ª rodada, o Santa vai até a Arena das Dunas, duelar contra o América de Natal. É um domingo, dia 6 de julho. Um detalhe importante, Mário, porque aí você tem 2 jogos em casa, em sequência, né? Joga um jogo fora, que é o jogo da 8ª rodada, depois faz 9 e 10, no caso, 9ª rodada e 10ª rodada em casa, e a 11ª rodada o Santa faz fora. Se a gente pegar aquela matemática do Marcelo Cabo, ele disse que o Santa hoje precisaria de 4 vitórias em um empate, já para se garantir na próxima fase. Então, você conta os 2 jogos que o Santa faz fora, depois tem esse jogo contra o Ferroviário, né, que é em casa, tem um jogo fora, dependendo do que aconteça, Mário, o jogo da 9ª rodada pode ser o jogo da classificação do Santa, né, Mário? Isso.
Isso mesmo. Então, são coisas que vão acontecer. Desmembrar de forma antecipada é bom porque o time se planeja e vai manter aquela média, né, Diego? Jogos sempre aos finais de semana, não é isso? Exatamente, Mário. Aos sábados, aos domingos. Talvez um jogo ou outro escape, né, desses dias, como aconteceu entre Santa América e Natal, que foi na sexta-feira. Mas você desmembrando as tabelas e vai ter uma preparação mais antecipada, isso favorece muito ao futebol apresentado. E sobre essa matemática do Marcelo Cabo e colocar 23 pontos, é mais ou menos esse caminho. Eu coloquei 21, mas para assegurar, para poder fechar a conta, passar a régua para a próxima fase, 23 pontos é ideal. E além disso, o Marcelo Cabo deixou bem claro, a ideia é ser um dos melhores da Série D, para poder garantir o jogo em casa, usar o fator campo, que vai ser importante, né, com a presença do torcedor no Arruda, nos mata-matas, que vai ser fundamental para buscar o acesso. E só uma retificação, Diego Eduardo, Ceará Esporte, transmissão do Vibrante, comentários de Zé do Carmo e do convidado especial Bruno Noblar com o Vinícius Calado. Ipiranga e Náutico, Carlos Miguel, Diego Eduardo e o convidado especial, o ex-jogador Humberto Santos, com reportagens de José Maílson. Estaremos aqui no Plantão Transamérica. Moisés Oliveira, me fale agora, Moisés, sobre o elenco do Santa que segue trabalhando de olho no duelo do domingo, fora de casa. Rapidamente, Moisés, já tem o esboço de time ou ainda não? Olha, Mário, se a gente levar ao pé da letra o que foi montado contra o Santa Cruz de Natal, é naquele caminho, um esquema num 3-5-2. Agora, acredito que terá uma mudança. Creio que ele não vai ir para um jogo contra o Central com 3 volantes, como ele foi contra a equipe do Santa Cruz de Natal. Acredito que apenas uma mudança no volante. Acredito que ele vai montar o time, Mário, com Felipe Alves, William Alves, Matheus Vinícius, Eurico Lima, Israel, Gabriel Galhardo, Balotelli, William Júnior e Rodrigues, e aí Thiago Galhardo e Thiaguinho. Creio que o caminho vai ser esse, porque é um campo que tem características parecidas com o campo do Nazarenão, Mário. Bom time ou não, Diego Eduardo? É um bom time que o Moisés apresentou, Mário. Agora, essa é a grande diferença para o jogo lá em Goianinha contra o Santa Cruz de Natal. Você colocar um meio de campo com um criador, né? No caso, o William Júnior. Jogar no 3-5-2, eu acho válido, porque também é um esquema que pode ser ofensivo. Mas você não ter um cabeça pensante, isso pode prejudicar. E contra o Central, isso não pode acontecer. O Central joga muito bem no Lacerdão, em gramado pesado, gramado ruim. O Leandro Senna também é um bom técnico, sabe muito bem armar sua equipe. E você jogar com um armador vai ser sim importante para fazer frente diante da Patativa. Seu convidado, Moisés. Olha, vamos ouvir o Gabriel Galhardo. Ele fala sobre esse momento que o irmão dele está vivenciando no Santa. Quando a gente fala do Thiago aqui, né, e aí eu vou falar por mim, claro que eu sou o irmão, mas quando a gente fala do Thiago aqui, eu nunca falo do Thiago, o irmão do Gabriel. Aqui a gente está para falar sobre o Santa Cruz, então eu estou para falar sobre o Thiago Galhardo, jogador do Santa Cruz. Então assim, aquele dia foi depois do jogo do 13, né, foi na minha estreia, na estreia da Série D no caso, e a gente falou sobre a questão do Thiago, que ele não vinha fazendo gols, como se parecesse que ele estava 20 jogos sem fazer gol e etc e tal. E eu lembrei e falei, cara, são poucos minutos do Thiago jogando. E aí eu não que os números agora sejam exuberantes, que apesar ainda são, né? Se você parar para analisar, 4 jogos, 3 gols, ele é o vice-artilheiro da Série D. A gente tá bem, tá contando com ele, precisa dele como sempre. E aí ele mostrou sexta-feira o motivo dele ter sido o jogador que ele foi e que ele é.